Olá, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, mulher de Deus, homem de Deus. Estou passando nesta manhã de terça-feira, 14 de abril de 2020, para deixar mais uma palavra de Deus para a sua vida. Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que ela diz assim: que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está falando para mim e para você nesta manhã. Ele está dizendo que nós devemos ser ministros de Cristo e que nós devemos ser o dispenseiro dos mistérios de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que eu e você devemos ser reconhecidos pelas pessoas como esse dispenseiro, como esse ministro, como essa pessoa que as pessoas possam ver Cristo em nós, a dispensa dos mistérios de Deus, as bênçãos da dispensa de Deus, ela tem que estar nas nossas vidas, ela tem que ser vista pelas pessoas, Cristo em nós. Ou seja, quando uma pessoa olhar para nós, possa estar olhando e falando assim: eu vejo Cristo naquela pessoa. Quando ele ouve as nossas vozes, ele possa dizer o seguinte: olha, eu estou ouvindo Cristo falar na boca dele, na boca dela. Quando as pessoas olharem para nós, elas veem as nossas atitudes e falar assim: essa é uma atitude de Cristo. Isso aí é um mistério de Deus. Essas são as coisas de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas não somente aquela que seja para edificar alguém. A palavra torpe é palavra podre, é palavra sem crédito, é uma palavra que você desfere sem fruto algum. Quando o profeta Elias, no capítulo 17, 1 Reis, versículo 24, ele faz o milagre da ressurreição do filho daquela mulher, aquela viúva. Em seguida ela profere uma palavra para ele: agora eu reconheço que verdadeiramente você é um homem de Deus. Agora eu sei que a palavra de Deus está na sua boca. Ou seja, a nossa boca é para proferir palavra boa para aqueles que estão à nossa volta. No capítulo 4, no versículo 9 do livro de 2 Reis também, o profeta Eliseu, ele passava todos os dias ali de frente à casa de uma mulher. E em um determinado dia, essa mulher fala para o seu esposo: aquele é um verdadeiro homem de Deus. Quando você passa, as pessoas podem falar: esse é um verdadeiro homem de Deus, essa é uma verdadeira mulher de Deus, essa é uma jovem de Deus, essa é uma adolescente de Deus, esse é um adolescente de Deus, esse é um jovem de Deus. As pessoas precisam ver isso nas nossas vidas, nas nossas atitudes, na nossa fala. Às vezes eu vejo, no geral, nos pátios das igrejas, jovens falando sobre todos os atores, falando sobre todos os filmes, falando detalhes sobre os filmes. Eu vejo falando detalhes sobre futebol. Eu vejo homens e mulheres falando coisas impressionantes sobre o mundo atual. Mas é difícil a gente ver pessoas falando nos pátios da igreja, na rua, quando se concentram em uma casa, em algum lugar, falar uma riqueza de Deus, falar uma palavra de Deus. Então eu te chamo a atenção hoje, nesta manhã, para que você possa ser uma dispenseira dos mistérios e da graça de Deus, para que você possa ser um dispenseiro dos mistérios e da graça de Deus, para que você possa ser visto como aquela pessoa que traz a bênção de Deus sobre a vida das pessoas. Porque é isso que nós precisamos ser. Nós não podemos ser outra pessoa. Às vezes somos muitos admiradores de jogadores, de artistas,
de atrizes, de cantores. Mas essas pessoas levam você a Deus? Essas pessoas trazem salvação para a vida de pessoas, porque um dia todos terão que entrar diante de Deus e prestar conta do que fez e do que falou. O Senhor Jesus diz isso no livro de Mateus, no capítulo 12, que um dia todos darão conta daquilo que falou. O que você vai dar conta de falar diante de Deus? O que você vai prestar diante de Deus? Então que fica essa palavra para a sua vida, que você tenha uma palavra de Deus nessa manhã. Olha, eu quero encerrar esse momento falando para você, você tem toda a oportunidade de ser uma dispenseira das coisas de Deus. Você tem toda a oportunidade de ser um dispenseiro das coisas de Deus. Deus confiou em mim, confiou em você. E você que ainda não conhece Deus, você pode entrar por esse caminho, através dessa palavra hoje, e começar a ser o dispenseiro, a dispenseira dos mistérios de Deus. Aquilo que Deus só revela aos seus. Como está escrito no Salmos 25, que diz que os mistérios de Deus são revelados para aqueles que temem a Ele. Nós precisamos temer, que daí os mistérios vão ser revelados para nós. Que a palavra do Senhor vai ser revelada para nós. Que aquilo que nós precisamos, Ele vai nos guiar. Nós só precisamos temer a Ele. Então eu oro agora pela sua vida, no nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que a tua paz poderosa e generosa alcance essa pessoa agora. Que o Senhor esteja abençoando família, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, trabalhos, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, essa nação, que o Senhor esteja abençoando esse estado, que o Senhor abençoe esse município. Deus, que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido na boca das pessoas, que as pessoas possam falar de Ti e possam ouvir de Ti. Pai, no nome do Senhor Jesus, é a minha oração e eu Te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.